Então, como vocês sabem, hoje é a nossa última aula da série. E eu realmente fiquei em dúvida sobre o que, quando estava planejando quais seriam as diferentes aulas, o que seria essa última aula, porque havia tantas coisas diferentes que eu adoraria ensinar a vocês. O livro que pretendo publicar, se Deus quiser, até o final do ano, contém tantos princípios bíblicos diferentes que trazem saúde e cura, e eu não tive tempo de compartilhar todos com vocês. Então foi difícil escolher o que seria desta última lição. E ainda assim, Deus deixou claro que eu deveria falar sobre algo que eu não queria falar. Você não ama como Deus faz isso conosco? Você conhece o popular jogo de tabuleiro, né? O tabuleiro Ouija? Sim. Ok. Se não, aqui está uma foto. Foi algo criado por um homem chamado Fuld, que decidiu que poderia pegar a ideia de adivinhação que era feita na era vitoriana, onde eles tinham uma mesa de 3 pernas na qual colocavam as mãos e obtinham respostas de Satanás pela mesa em que direção a mesa se inclinava. Então, ele pensou que poderia fazer um jogo de tabuleiro que usasse a mesma ideia de uma mesa de 3 pernas, exceto que ela seria um pequeno ponteiro simples que você vê na imagem, que poderia ser facilmente movido pelas mãos das pessoas que o usassem. Adivinhação reembalada. Ao longo da história, Satanás está constantemente inventando maneiras de influenciar as pessoas, distraí-las e escravizá-las. Aliás, esses são métodos antigos de adivinhação que você talvez reconheça e que ninguém usaria hoje em dia. Qualquer pessoa que se considere cristã se manteria longe disso. Agora, quero te fazer uma pergunta um tanto estranha. Se você entrasse no consultório do seu médico, do seu quiroprático, e ele sacasse um tabuleiro Ouija e dissesse: certo, agora vamos usar isso para descobrir quais suplementos você deve tomar e quantos deles você deve tomar, qual é o seu diagnóstico e como devemos tratar esse diagnóstico. O que você faria? Você iria embora? Você não hesitaria? Por quê? Satanás. Ok. Porque sabemos que satânico que é adivinhação e não queremos fazer parte disso. A medicina energética é um ramo da medicina alternativa que se baseia na crença de que o corpo humano possui um campo de energia sutil que pode ser manipulado para promover a cura e o bem-estar. Esta abordagem terapêutica explora conceitos como chakras, meridianos e a aura, que são considerados canais ou centros de energia vital. Práticas comuns dentro desta disciplina incluem a acupuntura, o reiki e a cura prânica, cada uma com suas próprias técnicas para equilibrar ou restaurar o fluxo de energia. Os proponentes acreditam que desequilíbrios ou bloqueios neste campo energético podem levar a doenças físicas e emocionais, e que ao restaurar a harmonia energética, o corpo pode ativar seus próprios mecanismos de autocura. Esta perspectiva holística considera a interconexão entre mente, corpo e espírito, e busca tratar a pessoa como um todo, em vez de apenas os sintomas isolados. Quantos de vocês já ouviram o termo medicina energética? Ok. Portanto, a medicina energética depende muito do teste muscular, assim como muitos ramos da medicina alternativa. Como é típico das minhas lições bíblicas, dos meus ensinamentos, não chego a conclusões precipitadas quando estudo a palavra de Deus. Vocês me conhecem, eu sou minucioso, eu olho para a Bíblia do começo ao fim. Eu não vou apenas a um lugar. Eu quero saber a verdade e quero ter certeza de que o que compartilho com vocês não vai ser enganoso. E o motivo pelo qual sou tão diligente nessa área é que uma vez cometi um erro muito grande e me envolvi com o teste muscular. E eu não pesquisei sobre isso e não fui atrás de informações. E como resultado, sofri muitas consequências e trouxe o mal para a vida de muitas pessoas. E eu nunca mais quero enganar as pessoas. Além disso, como vocês sabem pela minha tendência às lágrimas, meu ensino também é cheio de coração. E é por isso que chamei meu ministério de Heart and Mind Ministries.
porque isso caracteriza meu estilo de ensino. Então, a lição de hoje não será diferente das anteriores, pois mais uma vez vou passar pelas Escrituras, tentando dar a vocês uma compreensão abrangente da visão de Deus sobre o teste muscular, além de compartilhar um período da minha vida em que passei quase 2 anos profundamente envolvido nessas práticas. Portanto, não estou ensinando apenas de uma perspectiva intelectual ou acadêmica, mas também a partir de um conhecimento em primeira mão. Apesar da minha sincera devoção ao Senhor, acabei me envolvendo nessas práticas, sem saber realmente no que estava me metendo. É um período da minha vida do qual tenho muita vergonha, pois foi um tempo de grande pecado. E mesmo assim, Deus, em sua grande e incrível misericórdia, usou esse tempo da minha vida e o redimiu para me usar como uma voz para alertar outros cristãos sobre essas questões. Efésios 5:11 diz: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas. Deus me levou a compartilhar minha história sobre meu envolvimento com o teste muscular. E eu escrevi 3 posts no blog com a ajuda do meu marido, que foram publicados no meu site. Desde então, quase toda semana, recebo um e-mail de alguém que encontrou esses artigos e compartilhou comigo sua história. Então, o que estou compartilhando com você não é apenas informação minha e da palavra de Deus, mas também tem sido confirmado repetidas vezes por inúmeras pessoas, muitas das quais também passei horas e horas conversando ao telefone. Ouvi relatos de possessão demoníaca que acometeu pessoas não salvas que se envolveram com o teste muscular. Ouvi histórias de opressão ou possessão de crianças cujos pais, sem saber, as envolveram nessas práticas. Eu conheço 2 casos de suicídio que parecem estar ligados ao envolvimento da pessoa com o teste muscular. Por isso peço que, por favor, tenha paciência enquanto explico por que cheguei à conclusão de que o teste muscular é uma forma de adivinhação. Existem 11 razões que vou compartilhar com você. Para aqueles que não fazem ideia, que nunca ouviram falar de teste muscular na vida, vou explicar detalhadamente o que é, para que, quando você se deparar com isso, porque posso quase garantir que em algum momento você vai se deparar, sua filha, seu filho, seus sogros, seus filhos, netos, alguém que você conhece está atualmente envolvido nisso. É algo tão prevalente. Se você já esteve envolvido ou está envolvido, vou compartilhar como você pode ser liberto e livre disso. Outro nome para o teste muscular é cinesiologia aplicada, ou AK. Então, se você me ouvir dizer qualquer um desses termos, AK, teste muscular, cinesiologia aplicada, todos significam a mesma coisa. É algo que é usado para testar alergias, diagnosticar condições, determinar bagagens emocionais, decidir quais suplementos tomar e quantos deles tomar. É usado para determinar quais materiais usar em obturações dentárias por alguns dentistas e até mesmo por alguns veterinários. Além disso, existe uma máquina que foi criada mais recentemente e que alguns consultórios de profissionais possuem, e eles simplesmente conectam você nela e dizem que ela lê as respostas elétricas do seu corpo. É a mesma coisa que o teste muscular, só que parece muito mais tecnológica, o que é muito atraente para a nossa era moderna. Todas essas coisas usam o teste muscular e se baseiam na crença de que o corpo sabe do que precisa, só precisamos perguntar a ele. Antes de prosseguir, deixe-me explicar para quem não sabe o que é o teste muscular, como ele realmente funciona. Realizá-lo é bastante simples. O profissional dará à pessoa que está sendo testada algo para segurar. Pode ser um frasco que contém algo ao qual eles acham que a pessoa é alérgica. Pode ser um líquido que foi eletricamente carregado para supostamente ser a substância que não está no frasco. Por exemplo, se estiverem testando amendoim, não é realmente um amendoim no pote, mas sim uma água eletricamente carregada, que supostamente tem a carga elétrica de um amendoim.
vai entender. Então, seja lá o que estiverem testando, a pessoa segura isso em uma das mãos, estende o braço direito em um ângulo reto, o profissional coloca uma mão no ombro dela, a outra no pulso, e então tenta pressionar suavemente o braço para baixo. Se a pessoa supostamente for alérgica ao que está sendo testado, ou se aquilo for algo que faria mal ao corpo da pessoa, então o músculo do braço supostamente enfraquecerá e o braço será facilmente empurrado para baixo. Se não for prejudicial, se não for uma alergia, então o músculo permanece forte e a pessoa não tem nenhuma dificuldade em resistir à pressão do profissional que está empurrando. Existem outras formas de fazer o teste muscular. Você pode fazer o autoteste usando alguns métodos diferentes que eu mostrei ali. E a terceira forma é o teste por substituto, que é feito para crianças que não conseguem, você sabe, talvez não consigam cooperar sozinhas. Nesse caso, o pai ou a mãe a segura e é testado. A última forma, que também é feita por profissionais especialmente talentosos, é testar o músculo por telefone. Ou seja, não há nenhum contato físico com o indivíduo. Isso é importante observar. Falaremos mais sobre isso depois. Desde que comecei a me envolver com o teste muscular, tenho refletido e pesquisado muito sobre o assunto. Me comuniquei com muitas pessoas que também estiveram envolvidas. E como eu, cristãos frequentemente me relatam que inicialmente tiveram a sensação de que havia algo errado nisso. Uma sensação de desconforto. Não sabem o motivo, mas simplesmente algo não parece certo para eles. Acredito que essa é a voz suave e tranquila do Espírito Santo dizendo: "Ei, isso não é para você." Mas muitas vezes, por vários motivos, inclusive o simples desespero por ajuda, e eu entendo isso, as pessoas ignoram essa voz suave e tranquila e seguem em frente. Quero falar com você sobre 11 razões para concluir que o teste muscular é de fato adivinhação. A primeira delas é que ele afirma revelar conhecimentos ocultos sobre o corpo. Essa expressão conhecimento oculto é importante porque indica que se trata de um conhecimento que não pode ser obtido de outras formas. Não importa como seja explicado, é claro que se acredita que o teste muscular é o meio pelo qual o corpo pode revelar conhecimentos ocultos sobre si mesmo. Deus nos deu 2 meios aceitáveis para encontrar conhecimento. O primeiro seria no âmbito físico, na ciência. O segundo seria por meio da revelação direta de Deus através de sua palavra, a palavra de Deus. O terceiro domínio que nos é proibido é o reino espiritual. E é aí que entra a adivinhação. Então, o que é a adivinhação? Bem, o dicionário Merriam-Webster traz uma ótima definição. Ele diz: a arte ou prática que busca prever ou anunciar eventos futuros ou descobrir conhecimento oculto, geralmente pela interpretação de presságios ou com a ajuda de poderes sobrenaturais. A Bíblia proíbe de forma muito clara e em muitos lugares a adivinhação. Buscar conhecimento oculto fora de Deus é adivinhação. É interessante que a primeira tentação que já aconteceu, a tentação de Eva por Satanás no jardim, foi por conhecimento oculto. Pense nisso. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 5. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim, pois Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Portanto, a primeira tentação original foi por conhecimento oculto. Deus só concedeu esse conhecimento a você. Você pode andar e conversar com ele, aprender com ele e observar o mundo ao seu redor, mas isso não é suficiente. Você precisa de um conhecimento extra que Deus não está lhe mostrando. E se você simplesmente fizer isso, então você o terá.
A primeira tentação foi o conhecimento oculto. 2 Coríntios 11, 3, 4 e 13 a 15 faz referência a isso e diz: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Pois se alguém vier a vocês e pregar um Jesus diferente do que lhes pregamos, ou se vocês recebem um espírito diferente do que receberam, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Alguns pontos importantes a destacar nesses versículos: que Eva foi enganada pela astúcia da serpente e ele teme que pessoas que têm uma devoção pura e sincera a Deus ainda possam ser enganadas da mesma forma que Eva foi. Isso não está falando sobre pessoas que vivem vidas não arrependidas, que estão tentando fazer o que é errado. Está se referindo a pessoas que realmente buscam o Senhor, e ainda assim ele alerta que até mesmo você pode ser enganado, assim como ela foi. Somos informados na Bíblia que espíritos enganadores podem iludir os eleitos. 1 Timóteo 4 é um capítulo interessante que fala sobre os últimos tempos, e o versículo 1 adverte: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu acredito que o teste muscular é um cumprimento do que esse versículo está descrevendo. Mateus 24, 24 e 25 também faz esse alerta. Pois falsos messias e falsos profetas aparecerão e realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Vejam, eu os avisei antecipadamente. Portanto, o alerta de Paulo é para estarmos atentos. O princípio bíblico com o qual quero encerrar nossa série sobre saúde é que espíritos malignos frequentemente influenciam a saúde, e nossa arma é a palavra de Deus. Efésios 6, 1 diz que não lutamos contra carne e sangue, mas contra forças espirituais de todo tipo. E o que é dito para fazermos em resposta ao fato de lutarmos contra forças espirituais? O texto continua dizendo: revistam-se de toda a armadura de Deus. E qual é a única arma mencionada nisso? A espada do Espírito, que é a Bíblia. Então essa é a nossa arma. Satanás pode tentar influenciar nossa saúde, mas nossa arma é a palavra de Deus. Precisamos nos firmar nela. Na semana passada, durante nossa lição sobre cura, nos grupos pequenos vocês leram sobre vários tipos de casos de cura, e muitos deles foram resultado direto de espíritos malignos. Algumas das coisas mencionadas foram convulsões, dores nas costas, escoliose, transtornos mentais e furúnculos. Claramente, os espíritos têm a capacidade de afetar o corpo humano para o mal, e podem fazer isso tanto com os justos quanto com os injustos. Mas você sabe, na nossa era científica, nós basicamente colocamos isso à margem do nosso pensamento, achando que, bem, isso não é comum. Nós não vivemos em alguma tribo na Nova Guiné que tem feiticeiros e você sabe que adora espíritos. Isso não acontece aqui. Eu acredito que acontece. E Efésios 6:1 nos adverte que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Satanás está atualmente enredando o povo de Deus e os distraindo do conhecimento revelado em sua palavra, que traz verdadeira vida e paz. A palavra de Deus é a nossa arma, mas precisamos conhecê-la, ou ela não nos serve de nada. Então hoje quero falar sobre todos os diferentes motivos pelos quais acredito, com base na palavra de Deus e em outras áreas, que o teste muscular é de fato adivinhação. A segunda razão pela qual cheguei a essa conclusão é que as crenças religiosas do panteísmo são intrínsecas à explicação do teste muscular. Então, o que é panteísmo? Bem, vem de duas palavras de origem.
Uma é Pan, que significa tudo, e Theos, que significa Deus. Então, tudo Deus. Bem, o que isso significa? Por que deram esse nome? Porque é a crença de que tudo no mundo, no universo, é uma manifestação de Deus. Tudo. Por causa dessa crença religiosa fundamental, os praticantes do teste muscular frequentemente conversam com o corpo da pessoa. Não com a pessoa em si, mas com o corpo propriamente dito, porque tratam o corpo como se fosse uma entidade separada que é Deus. Isso é fundamental para a prática e explicação de como o teste muscular funciona. As origens religiosas do teste muscular são importantes de se entender. A cinesiologia aplicada veio da cinesiologia, que é o estudo do movimento do corpo. Agora, isso soa científico, soa médico. Você sabe, nós movemos nossos corpos. Isso parece talvez fisioterapia, mas não é. É baseado em uma crença em uma inteligência inata. Em outras palavras, uma inteligência inata que se diz estar conectada a uma inteligência universal, ou seja, Deus, através dos nossos sistemas nervosos. E essa definição é do site gotquestions.org. Certo, então essa ideia do inato é uma crença que foi primeiramente cunhada por Daniel Palmer, que é o fundador da medicina quiroprática. Ele baseou seu estudo do corpo humano nessa ideia fundamental de que tudo no corpo é uma inteligência inata, é uma manifestação de Deus. A cinesiologia aplicada foi criada por um homem chamado Dr. George Goodhart, que a fundou com base em várias coisas diferentes. Ele utilizou a filosofia psíquica, as ideias de meridianos e QI das antigas práticas orientais, como a acupuntura, assim como a teoria quiroprática do inato, e combinou tudo isso, criando um grande coquetel para formar uma crença religiosa que fundamenta a ideia do teste muscular. Agora, não é surpreendente que se você for a um profissional, especialmente se for um profissional cristão que utiliza o teste muscular, ele usará uma retórica menos religiosa para explicar isso. Em vez de dizerem abertamente, bem, nós acreditamos que seu corpo é Deus, e portanto tudo o que precisamos fazer é perguntar a Ele, e Ele nos dirá como se curar. Eles dizem coisas como, bem, as profundezas do subconsciente inexplicado guardam as respostas de que precisamos para sermos completos. E se descobrirmos isso através do teste muscular, podemos ser curados. Ou às vezes os proponentes oferecem explicações pseudocientíficas que falam sobre energia. E a mais recente que ouvi sendo usada como explicação é a física quântica. E olha, isso soa realmente impressionante. E o maravilhoso desse termo é que ninguém faz ideia do que seja. Então é muito fácil parecer muito inteligente e intelectual e pensar consigo mesmo, ok, existe mesmo uma explicação científica para isso, e é física quântica. Mas você sabia que a física quântica é, na verdade, o que as pessoas usam para tentar dizer que é possível mover um objeto sem tocá-lo? Telecinese? Então é esse tipo de coisa que as pessoas gostam de usar para explicar o inexplicável. Há muitos cristãos, eu fui um deles, que pensavam, ok, pode até ter algumas baboseiras religiosas que já foram associadas a isso, mas eu posso cristianizar e colocar o nome de Deus nisso, e eu posso orar e em vez de falar com o corpo, aí tudo bem. Bem, há uma citação que encontrei e achei excelente, de um pastor chamado Lyndon Unger, e ele disse, uma cosmovisão cristã não pode simplesmente ser sobreposta a uma cosmovisão baseada em energia, apenas renomeando a fonte de poder. Você não pode simplesmente dizer, vou colocar o nome de Deus nisso, e isso faz com que fique tudo bem. Embora as experiências de uma pessoa não devam ser a base para determinar a verdade, elas podem ser uma janela útil que lança luz adicional em um cômodo já iluminado.
A terceira razão pela qual concluí que o teste muscular é adivinhação se baseia nas minhas próprias experiências e vou compartilhá-las com vocês, assim como as experiências de outras pessoas. Não precisamos do testemunho de alguém que passou por algo para entender que há outras evidências que indicam que isso está errado. Por exemplo, não precisamos conversar com um ex-dependente de heroína para saber que o uso de heroína é perigoso. Há evidências científicas suficientes para comprovar isso. No entanto, há percepções que um ex-dependente de heroína poderia te dar para ajudar a entender muitas coisas que os dados científicos frios não explicam. E por causa disso, vou compartilhar com você a minha própria história. Agora, devido à complexidade e à natureza bizarra de tudo isso, eu não incluí isso em nenhuma explicação anterior para você sobre a minha jornada de cura. Então, hoje, se você me permitir, vou recontar brevemente a minha história, mas desta vez incluindo meu envolvimento com o teste muscular. Por 19 anos, minha saúde entrou em uma espiral descendente, passando da síndrome da fadiga crônica ao vírus Epstein-Barr, de intoxicação por metais pesados a parasitas, de todas as condições femininas que você possa imaginar, a problemas significativos nas adrenais e na tireoide, de fibromialgia a anemia severa e de alergias a hérnias de disco. A lista de sintomas e diagnósticos parecia interminável, e à medida que os anos passavam, a lista de sintomas e diagnósticos também aumentava. Cheguei a momentos em que não conseguia comer nada, e meu corpo simplesmente parecia estar desligando, e então eu acabava no hospital. Por bem mais de uma década, vivi com dor literalmente constante. Nunca acabava. Mesmo à noite, quando eu dormia, o que felizmente a fadiga crônica, embora fosse difícil de lidar durante o dia, significava que eu conseguia dormir à noite. Muitas vezes eu me acordava chorando de dor, uma dor que nunca cessava. Os médicos ofereciam pouca ajuda e nenhuma esperança, e apesar da minha fé cristã, o desespero consumia meus pensamentos mais íntimos. Vivendo como inválida após uma lesão nas costas, eu tinha muito tempo livre e decidi procurar uma conselheira cristã para lidar com um evento traumático que havia ocorrido anteriormente em minha vida. Ela me desafiou a buscar na palavra de Deus passagens sobre o amor de Deus e então escolher realmente acreditar nelas, acreditar que se aplicavam a mim. Isso me levou a meses gastando incontáveis horas estudando este livro maravilhoso, a Palavra de Deus. E ao fazer isso, fui curada em meu coração das feridas do passado e passei a compreender, de uma forma que nunca imaginei ser possível, o amor de Deus por mim. Essa história e o ensinamento bíblico daquele período são o tema do meu livro, Quando Você Não Pode Confiar no Coração Dele. Como acontece tantas vezes quando Deus age poderosamente, Satanás redobra seus esforços para minar essa obra. E foi isso que aconteceu comigo. Então aqui estou eu, crescendo no Senhor, tanta cura acontecendo no meu coração e na minha mente, e eu vou à biblioteca e vejo em destaque um livro com o título Prometendo Saúde. E eu pensei, eu quero saber sobre isso. Então eu peguei o livro, levei para casa, comecei a ler, e ele falava sobre coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Algo chamado teste muscular. Eu não fazia ideia do que era isso. E era uma teoria de que todas as doenças e todos os sintomas que você possa ter são, em última análise, baseados em alergias. E que se você tratar essas alergias, se primeiro descobrir quais são através do teste muscular e então usar esse tratamento que o médico havia desenvolvido, baseado nos meridianos da acupressão, então você poderia ser curado das suas alergias para sempre e, consequentemente, da sua doença. Bem, embora parecesse bom demais para ser verdade, eu estava muito desesperada.
Como eu disse, eu sentia muita dor, estava muito fraca, então pensei que talvez Deus tivesse trazido a resposta pela qual eu vinha orando. E marquei uma consulta com um profissional que realizava esses procedimentos. E fui à minha primeira consulta. Bem, aquela primeira consulta pareceu um pouco louca, mas eu pensei, estou aqui, vamos ver o que acontece. E ela me atendeu e eu fui para casa e acabei pegando algo como uma gripe por 2 ou 3 dias. Eu fiquei péssima, mas, sabe, eu já estava acostumada a reagir mal a tudo que encontrava, então não foi grande coisa. Pensei, bem, pelo menos está fazendo alguma coisa, estou desintoxicando ou algo assim. Então voltei para o meu segundo tratamento e dessa vez ela me tratou para cálcio. E quando cheguei em casa, na verdade, dormi melhor do que tinha dormido em muito tempo. E aí pensei, ok, talvez haja algo nisso. Mas ainda tinha aquela sensação incômoda de que algo não estava certo e eu precisava entender como aquilo funcionava, mas eu não entendia como funcionava. Então voltei uma terceira vez e ela me tratou para iodo. Bem, a tireoide precisa iodo para funcionar. Então ela me tratou com iodo e eu juro para você, a partir daquele momento, minha tireoide começou a funcionar assim, de repente. Eu estava tomando medicação há 3 anos para tratar o hipotireoidismo e tive que parar imediatamente porque meu coração começou a disparar terrivelmente. E o médico disse, olha, não sei como isso é possível, mas pare de tomar o remédio e veja o que acontece. Então eu parei e nunca mais precisei tomar remédio para tireoide. Nem preciso dizer que fiquei chocada e fiquei convencida de que havia algo nisso. Então voltei de novo, e de novo, e de novo. Tenho vergonha de dizer que os resultados superaram aquela vozinha interior que eu ainda conseguia ouvir dizendo, tem algo errado nisso. Mas eu não ouvi. Eu orei e orei. Eu queria que Deus me desse uma resposta clara e definitiva, mas só ouvi silêncio. Então cheguei ao versículo Tiago 1,17 que diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes celestiais, e concluí que essas práticas deviam ser um bom presente. E olhando para trás, agora entendo que esse tipo de lógica é como dizer que a heroína é um bom presente de Deus porque faz você se sentir muito melhor no começo. A lógica não faz sentido. Se eu tivesse feito uma simples pesquisa na internet, teria visto inúmeros alertas sobre as preocupações das pessoas de que havia associações demoníacas com o teste muscular, mas eu não pesquisei nada. E eu também achava que a cura vinha definitivamente do Senhor, então não considerei que talvez Deus tivesse orquestrado minha cura por causa das mudanças no meu coração em relação a Ele, apesar da minha decisão ignorante de me envolver com algo como o teste muscular. Essa graça de forma alguma legitima as práticas com as quais me envolvi, mas sim testemunha sobre um pai amoroso que teve misericórdia de sua filha enquanto ela tateava no escuro. A quarta razão pela qual concluí que o teste muscular é adivinhação é que o envolvimento com o teste muscular leva à escravidão e à distração. Isso é fundamental, porque os tratamentos de AK para tudo, exceto minha tireoide, falhavam regularmente. Eles podiam não falhar imediatamente, mas eventualmente falhavam e eu precisava ser tratada novamente. Como resultado, aprendi a fazer tudo sozinha e parecia ser particularmente boa nisso. Ensinei meu marido a fazer e ensinei também meu filho pequeno, para que eles pudessem me ajudar a controlar meus sintomas em casa. Então, sabe, eu achava isso ótimo. Eu cristianizei a prática, orando antes em vez de falar com o corpo, e simplesmente pensava, isso é ótimo. No entanto, os resultados dramáticos iniciais foram substituídos por uma necessidade constante de tratar novamente alergias que já haviam sido eliminadas e de tratar pela primeira vez todo tipo de coisa que você possa imaginar.
Sabe, o irônico é que, nesse ponto, Deus já havia me curado de todas as minhas condições diagnosticadas. E ainda assim, agora eu reagia constantemente a tudo. Mas se eu fizesse meus testes e tratamentos, em poucos minutos eu já estava bem de novo, tudo ficava bem e eu podia seguir com a minha vida. Mas era essa escravidão em que eu estava agora, e eu não reconhecia isso porque conseguia alívio e depois seguia como se tudo estivesse bem. Quando eu digo que reagia a tudo, é tudo mesmo, desde pólen até eletricidade. E as reações bizarras que eu tinha eram simplesmente constantes. Se eu estivesse andando e pisasse em um monte de pólen, eu simplesmente desabava na hora. Se eu passasse debaixo de um poste de luz, eu desabava. Havia todas essas coisas estranhas que não eram apenas reações alérgicas típicas que deveriam ter chamado minha atenção, mas não chamaram. Frequentemente, quanto mais tempo as pessoas se envolvem com o teste muscular, mais elas passam a depender dele. Conheço muitos cristãos que fizeram isso e, com o tempo, acabam usando o teste muscular para tomar decisões básicas da vida. Isso é claramente adivinhação. O Senhor nos deu o Espírito Santo e Sua Palavra para nos dar sabedoria para saber o que fazer quando não sabemos o que fazer, não o teste muscular. A quinta razão pela qual concluí que o teste muscular é adivinhação é que evidências anedóticas indicam que o teste muscular frequentemente envolve um poder real. Em um momento vou falar sobre evidências científicas, estudos científicos que foram feitos, mas primeiro quero chamar a atenção para o fato de que existem histórias suficientes de pessoas que, se você conversar com alguém que esteve envolvido nisso por qualquer, período de tempo, muitas vezes vão te contar histórias que são como a minha tireoide sendo curada e parece que há claramente evidências de um poder real. Deixe-me compartilhar com você alguns outros resultados que eu vi. Porque eu me tornei tão bom em teste muscular e tinha tanta compaixão por aqueles que estavam sofrendo, pensei, eu não posso guardar isso só para mim. Preciso ser capaz de ajudar outras pessoas. E assim, me tornei um testador muito proficiente, fazendo teste muscular e usando esses tratamentos para ajudar outras pessoas. Nunca aceitei dinheiro por isso. Eu simplesmente considerava isso. Era uma crença equivocada de que eu poderia ministrar o amor de Deus às pessoas através disso. Então, um dos exemplos que eu presenciei pessoalmente foi o de uma amiga minha que teve um bebê que, quando nasceu, chorava e gritava durante os primeiros 4 meses de vida. Minha amiga não me deixava ir visitá-la porque ela estava completamente exausta com o estresse de lidar com um bebê que nunca parava de chorar e que não dormia por muito tempo de cada vez. Então, finalmente, aos 4 meses, eu a convenci a me deixar ir até lá para testar e tratar o bebê. Quando cheguei, fiz o teste usando o teste por procuração através da mãe e determinei que o bebê era alérgico à fórmula que estavam dando para ela. Havia 2 fórmulas que eles alternavam. Então testei e tratei a primeira. O bebê parou de chorar. Eu fui embora. No dia seguinte voltei e parecia que era outro bebê ali. E a mãe disse, você não vai acreditar, depois que você foi embora, essa criança teve o maior, desculpe a franqueza, movimento intestinal da vida dela e então ela adormeceu e dormiu por 3 horas seguidas. E ela disse, meu marido e eu ficamos ali parados olhando para ela e pensamos, devemos acordá-la? Você acha que ela está bem? E eles ficaram chocados. Então tratei ela para a segunda fórmula e fui embora novamente. E no dia seguinte liguei para minha amiga e ela disse, aconteceu a mesma coisa que da primeira vez, exceto que desta vez a criança dormiu a noite inteira sem acordar. E quando acordou de manhã, estava sorrindo e era a criança mais feliz. Não posso acreditar que é a mesma criança. Então isso foi muito encorajador para mim. Eu estava convencido de que realmente tinha ajudado alguém. Eu tinha um grande dom que podia compartilhar com as pessoas.
Outro caso aparentemente milagroso foi com um homem que havia crescido com distrofia muscular e, como resultado de um tratamento significativo, quando era adolescente, sua distrofia muscular entrou em remissão. No entanto, quando o encontrei, ele já era bem mais velho e os sintomas haviam começado a voltar e ele estava apavorado. Então eu disse, bem, deixe-me te examinar e ver se conseguimos descobrir o que está causando isso. Ele estava comendo uma barra de granola todos os dias, então eu o testei para isso e o tratei. Os sintomas dele desapareceram completamente. Então, eram coisas assim que me motivavam a ignorar uma série de preocupações que eu encontrava. Uma dessas preocupações extremamente perturbadoras, já no final do período em que estive envolvido com isso, foi o suicídio de uma amiga próxima após ela se envolver com a K para tratar seu transtorno bipolar. Os sintomas dela melhoraram e então ela decidiu parar de tomar a medicação e acabou perdendo o controle. Outro caso que me preocupou foi o de um parente por casamento que tinha colite. Eu a tratei para laticínios, porque esse era um dos fatores que desencadeavam a colite dela, e parecia que ela tinha se livrado disso e estava melhor, então ela voltou a consumir laticínios. E, como é tão típico desses tratamentos, a melhora inicial se reverteu, mas ela não percebeu isso e continuou consumindo laticínios, acabando no hospital em estado grave por vários dias. Também vi uma amiga com problemas de saúde evoluir para uma doença ambiental avassaladora depois que a envolvi em testes musculares. Em poucas semanas, ela chegou ao ponto de, na maioria dos dias, não conseguir respirar o ar fora de seu ambiente altamente controlado, não podendo vestir quase nada ou comer mais do que os alimentos mais básicos. A vida dela se tornou um tormento constante. Eu poderia falar por horas sobre as coisas bizarras que vi, experimentei ou ouvi relacionadas ao teste muscular e ainda assim, algumas pessoas nunca encontram nada óbvio, seja bom ou ruim. Por que isso acontece? Acredito que é porque há pessoas que praticam o teste muscular sem que haja envolvimento demoníaco em sua presença. Elas estão apenas repetindo os movimentos e, por isso, seus resultados são fruto do acaso, do efeito placebo ou até mesmo do conhecimento de anatomia que possuem como praticantes. Mas se você se considera um seguidor de Jesus Cristo, o fato de funcionar ou não realmente não importa. Se for algo demoníaco, então é fundamental que você se afaste de tudo o que esteja associado a essas práticas. 1 Coríntios 10, 18, 22 diz, considerem o povo de Israel. Aqueles que comem dos sacrifícios não participam do altar? Será que estou dizendo que a comida sacrificada a ídolos tem algum valor ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Mas os sacrifícios dos pagãos são oferecidos a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês tenham comunhão com demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também do cálice dos demônios. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Será que queremos provocar o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Portanto, a questão central que precisamos determinar como cristãos, se você vai participar disso, é: funciona apenas por meios físicos ou espirituais? É uma coisa ou outra. Se for por meios espirituais, então é adivinhação e não podemos ter qualquer envolvimento com isso. Se for puramente físico, então é como fazer exames de sangue e não há nada de errado nisso. É um conhecimento que Deus nos deu através dos nossos corpos, e isso é ótimo. Se realmente houver uma explicação puramente física para a AK e seus diversos ramos, então 3 coisas deveriam ser verdade sobre isso. A primeira é que o conhecimento específico que ela fornece deveria ser verificável por outros exames, como exames de sangue, testes tradicionais de alergia, raios-x, etc. E isso muitas vezes não acontece.
A segunda coisa é que estudos duplos cegos deveriam demonstrar resultados consistentes. É aqui que eu disse que iríamos falar sobre o aspecto científico do teste muscular. Então, a sexta razão pela qual concluí que o teste muscular é adivinhação é que estudos científicos mostram que o teste muscular não é ciência. E vou compartilhar com você 3 estudos, que são alguns de vários, que mostram que isso não é ciência. Então, o primeiro, e eu coloquei todas as referências nas suas anotações para que você possa consultá-las se algum dia precisar. Mas o primeiro é um estudo feito com 51 participantes, 3 praticantes respeitados de AK, um homem e 2 mulheres, além do uso de um dinamômetro manual que você pode apertar para medir a força muscular. Havia 2 frascos que continham um líquido transparente. Em um dos frascos havia uma toxina que poderia te matar, e no outro havia um líquido transparente que continha uma leve solução salina, na quantidade de sal que seu corpo precisa para viver. Então, um deles pode te matar, o outro é vital para a vida. E eles iam testar para descobrir, será que o corpo realmente sabe reconhecer se algo é bom para você ou perigoso para você? Eles fizeram todos esses testes e descobriram que os resultados de 2 dos praticantes e do dinamômetro manual foram exatamente iguais ao acaso. Não houve nenhuma variação em relação ao que aconteceria se você simplesmente tivesse adivinhado e dito suas respostas. O terceiro praticante teve apenas uma variação mínima em relação ao acaso. Para aqueles de vocês que têm conhecimento em estatística, o valor de P foi 0,18. Eles também fizeram uma revisão da literatura que a própria AK publicou. E foi isso que o estudo concluiu. A pesquisa publicada pelo próprio campo da cinesiologia aplicada não é confiável. E nos estudos experimentais que atendem aos padrões aceitos da ciência, a cinesiologia aplicada não demonstrou ser uma ferramenta diagnóstica útil ou confiável para a tomada de decisões de saúde. Houve outros 2 estudos que também foram realizados. Um deles, o segundo, foi feito pelo Instituto de Pesquisa em Medicina Esportiva para a Fundação Alta em 1988 e eles concluíram que não era mais útil do que um palpite aleatório também. O terceiro estudo, lembre-se de que esses são estudos científicos duplos cegos realizados por partes imparciais e o terceiro chegou à mesma conclusão. Há pouca ou nenhuma justificativa científica para esses métodos. Os resultados não são reprodutíveis quando submetidos a testes rigorosos e não têm correlação com evidências clínicas de alergia. Essas são conclusões bastante significativas que não devemos simplesmente descartar. Mas há um terceiro ponto que devemos considerar ao decidir se o teste muscular e seus ramos que o utilizam são algo puramente físico. E isso é que a força aplicada no músculo que está sendo testado deve revelar força ou fraqueza. Se não houver força real, em outras palavras, se não houver um braço sendo pressionado porque a pessoa está falando ao telefone com você, então não há explicação científica. Isso é uma ideia de transferência de energia e isso não é cristão. Portanto, se está sendo feito por teste, por procuração ou por telefone, não pode ser explicado fisicamente. Assim, o sétimo motivo pelo qual concluo que o teste muscular é adivinhação é que, sem contato físico, só pode ser explicado no âmbito espiritual. E essa é uma prática que é feita com frequência. Então, eu falei para vocês sobre estudos científicos, mas também mencionei evidências anedóticas que mostram que há resultados significativos provenientes disso. Como você explica os dois? Como pode funcionar às vezes? Parece razoável para mim concluir que isso é resultado do acaso ou do efeito placebo, ambos significativos, ou do poder limitado de Satanás usado para enganar e, em última análise, trazer destruição. Isso não pode ser explicado cientificamente, caso contrário seria consistente e verificável. No entanto, quando você começa a olhar para isso de uma perspectiva espiritual, tudo começa a fazer sentido.
Agora vou contar o restante da minha história sobre como finalmente percebi pessoalmente com o que eu estava envolvida. Cerca de 1 ano e meio após meu envolvimento com o teste muscular, Deus, em sua infinita misericórdia, trouxe-me a verdadeira cura somente por meio de sua palavra e foi assim que aconteceu. Uma querida amiga minha me deu um livro dizendo que eu deveria lê-lo porque ela percebeu todo esse envolvimento, o quanto eu estava consumida pelo teste muscular e pelas práticas. E ela disse: Marcy, você está em escravidão. E eu pensei, isso é ridículo. Mas comecei a ler a Bíblia, li tudo do começo ao fim em cerca de 3 meses, buscando respostas para a saúde. Ao fazer isso, percebi que geralmente há 2 grandes áreas que, biblicamente falando, parecem ser as causas das doenças. Uma é o sofrimento emocional, a falta de paz em alguma área, e a outra é o pecado, pecado não arrependido pelo qual o Senhor está disciplinando alguém. Então comecei a orar: Senhor, eu quero andar em santidade. Por favor, se há algum pecado não arrependido na minha vida, traga isso à minha atenção. Então, por cerca de 2 semanas, passei por esse tempo de purificação e arrependimento. E, curiosamente, Deus trouxe à minha atenção tudo, exceto o teste muscular. Ele sabia que esse era um grande obstáculo e que levaria um tempo para me convencer de que estava errado. Assim, após meu período de 2 semanas de arrependimento, ajoelhei-me no meu quarto e simplesmente pedi a Deus por cura física, com base em sua promessa de que com o arrependimento vem a cura. E naquele momento nunca mais testei positivo para nenhuma alergia. Não tive mais nenhuma reação. Todas aquelas coisas bizarras que eu lhe disse que estavam me consumindo, elas desapareceram. Nada. Pela primeira vez em 20 anos eu estava completamente bem. E agora, 8 anos depois, ainda estou bem. Onde antes meus dias giravam em torno de inúmeras restrições físicas, de repente havia uma liberdade gloriosa. É difícil até descrever que tipo de mudança isso trouxe para a minha vida. Embora eu nunca mais tenha precisado do teste muscular para mim mesma a partir daquele momento, continuei tratando outras pessoas. Mas também comecei a orar, continuei orando. Senhor, por favor, me faça consciente do pecado. Bem, coisas estranhas começaram a acontecer. Acredito que, assim como vemos no Novo Testamento, onde sempre que Jesus se aproximava de demônios, eles ficavam agitados e começavam a se manifestar. Acho que era isso que estava acontecendo comigo nesse momento. Portas começaram a bater sozinhas e inexplicavelmente na minha casa quando eu estava sozinha. Isso me assustou demais. Meu filho começou a ter sonhos proféticos sem explicação. Mas um episódio particularmente bizarro e inexplicável deixou toda a nossa família inquieta enquanto estávamos de férias. Estávamos em Nova York e eu estava tentando endereçar cartões postais que ia enviar para todos os meus sobrinhos e sobrinhas. Estávamos sentados no carro, com o motor ligado, e eu estava colocando os endereços. Depois me levantei e tudo mais. Eu podia ouvir meu marido e meu filho conversando enquanto eu fazia isso, mas eu não disse uma palavra. Levantei, entrei no correio, o correio tinha uma janela de vidro que ia de ponta a ponta na frente, eles podiam me ver lá dentro. Voltei para o carro, sentei no carro e meu filho Caleb disse: Ei mãe, o pai e eu estávamos conversando sobre isso. E ele começou a nos contar o que eles tinham dito e eu imediatamente o interrompi e disse: Caleb, eu estava sentada no carro enquanto vocês dois conversavam sobre isso. Por que você está repetindo isso para mim agora? E meu marido e meu filho se olharam e disseram: Não, você não estava no carro. Nós estávamos te observando por aquela janela enquanto conversávamos. Eu disse: Não seja ridículo. E continuei contando para eles mais do que tinham dito em grande detalhe. E os dois, quero dizer, esses dois gostam de pregar peças. Então eu tinha certeza de que eles só estavam tentando me deixar desconcertada. Mas não, eles não estavam. Eles estavam completamente sérios e todos nós ficamos realmente perturbados. Como eu poderia saber da conversa deles antes que ela acontecesse?
Então fui para casa com todas essas coisas na cabeça e pensei, Senhor, será que esse teste muscular é algo com o qual eu não deveria me envolver? Isso é satânico e o Senhor está começando a me mostrar? E então continuei orando e percebi que eu conseguia sentir quando alguém testava a alergia a alguma coisa sem nem mesmo tocar na pessoa. Eu simplesmente andava por aí e via alguma coisa e pensava, Caleb é alérgico a isso, preciso testá-lo e tratá-lo. E de fato eu o testava e ele era alérgico àquilo. Coisas assim aconteciam o tempo todo enquanto eu me movimentava, e isso me assustava porque percebi que não havia explicação física para aquilo. Se for um conhecimento prévio preciso de algo, ou vem de Deus ou vem de Satanás, e eu precisava saber de onde vinha, mas para ser honesta, era poder e eu não queria perdê-lo. Eu tinha a capacidade de fazer coisas com poder e era tentador manter isso, então não contei ao meu marido por um tempo, mas eventualmente, na verdade, não demorou muito. Eu pensei, eu não quero fazer parte disso, se for isso mesmo. Então eu confessei isso ao meu marido e sou muito grata pelo jeito lógico e baseado em fatos dele lidar com as coisas. Ele disse, ok, então vamos criar um teste para determinar. Ele disse, vou apontar para algo na sala e você me diz se sou alérgico ou não, e vamos anotar. Então fizemos isso com mais de 10 coisas na sala. Depois eu o testava. Agora lembre-se, ele é um homem forte e não queria que isso tivesse realmente uma natureza espiritual. Então ele fazia o máximo para resistir e mesmo assim, sem exceção, toda vez o que eu dizia que aconteceria era exatamente o que acontecia. Outra coisa que era tão estranha, ele perguntava, sou alérgico a esse livro? A resposta era tão forte na minha mente que me fazia rir porque era tão absurda. Era como se você estivesse fazendo uma prova, visse a pergunta e soubesse, eu sei essa resposta sim. Era assim de forte. Então, depois de testarmos todas as coisas, meu marido calculou as probabilidades estatísticas de eu estar certa 100% das vezes. E era impressionante. Depois nós dois apenas sentamos, meio atordoados. As chances de eu ter adivinhado corretamente 100% das vezes eram impossíveis. Nossa fé cristã tem um termo para esse tipo de poder preditivo. Chama-se adivinhação. E só existe uma fonte para a adivinhação, que é o mal. Então precisávamos fazer algo a respeito. Agora, por favor, entenda, nós não somos carismáticos, não somos do tipo que vê anjos e demônios em todo lugar, então isso foi difícil para nós. Mas sabíamos o que precisávamos fazer, então chamamos nosso filho e meu marido explicou o que tínhamos acabado de fazer. Ele tinha participado tanto disso. Ele nos confessou alguns medos que também tinha em relação a isso. E Seth, que é o líder espiritual da nossa casa, orou pedindo a proteção de Deus e então, em nome de Jesus, instruiu verbalmente qualquer força demoníaca que tivéssemos permitido influenciar-nos ou entrar em nossa casa, que fossem repreendidas em nome de Jesus e tivessem que sair. Quando ele fez isso, o sentimento mais indescritível de medo e terror que já experimentei tomou conta de mim, a ponto de eu mal conseguir respirar e comecei a gritar. Seth continuou orando e repreendendo quaisquer espíritos malignos, e uma calma tomou conta da casa. Então, imediatamente começamos a nos livrar de toda e qualquer literatura e objeto relacionado a essas práticas em nossa casa. E quando tudo estava no lixo, finalmente senti que está tudo bem, senti-me em paz. Mas então era como se houvesse vozes vindas da lixeira dizendo, venha me resgatar. Não era audível, mas era uma tentação incrivelmente forte de ir lá fora, pegar aquelas coisas de volta e trazê-las para dentro de casa. Então eu disse ao Seth, você precisa se livrar disso, tire isso daqui, eu não aguento mais. E ele tirou. Eu estava com medo de tentar o teste muscular novamente, mas no dia seguinte eu precisava saber se talvez nossas conclusões sobre o envolvimento de Satanás estavam erradas.
Se minha habilidade fosse baseada apenas na ciência, ou se fosse resultado do poder de Deus e não de Satanás, então eu ainda deveria ser capaz de fazer o teste muscular. Então fizemos mais uma vez. Eu não tinha absolutamente nenhuma habilidade e a sensação de saber a resposta também havia desaparecido completamente. O oitavo motivo pelo qual concluí que o teste muscular é adivinhação é que os padrões e características do teste muscular são típicos de Satanás e de sua atuação. Então vamos considerar rapidamente como Satanás é descrito na Bíblia. 1 Tessalonicenses 2, 9, 10 fala que Satanás tem o poder de realizar milagres que enganam. Em 2 Tessalonicenses diz que ele fará milagres, sinais e maravilhas falsificados. A que isso se refere, milagres falsificados? Bem, vamos considerar a melhora da minha tireoide para tentar encontrar uma explicação. Se Satanás está causando o sintoma em primeiro lugar, por exemplo, no caso de Jó, somos informados de que ele causou os furúnculos. Não sabemos como ele fez isso, mas ele foi diretamente responsável por causar aquela manifestação física. Então, quando Jó melhorou, tudo o que foi necessário foi que Satanás o removesse, parasse de fazer o que quer que estivesse causando os furúnculos. Com relação à minha tireoide, é lógico que Satanás foi a causa dos meus problemas de tireoide. Como? Não sei. Mas tudo o que ele precisava fazer era remover qualquer tormento que estivesse causando a minha tireoide no momento em que me trataram com iodo, e de repente eu parecia estar curado. Mas não é cura verdadeira. São milagres falsos, porque é como se você tivesse uma farpa na mão e a removesse, a situação vai melhorar não porque ocorreu um milagre, mas simplesmente porque você removeu a fonte do problema. Então, acredito que é isso que Satanás frequentemente faz quando traz curas ou milagres aparentes por meio de testes musculares e tratamentos relacionados. Somos informados na Bíblia, em João 8,44, que ele é o pai da mentira. Somos informados em 2 Coríntios 11,14, que ele é um anjo de luz. Disfarçando-se como anjo de luz, não é surpreendente, então, diz a Bíblia, que seus servos também se disfarçam como servos da justiça. É assim que Satanás age. Também somos informados em Mateus 7,15 e 1 Pedro 5,8 que ele busca destruir. Estejam alertas e sejam sóbrios. O diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa é a natureza de Satanás e sua obra. Então, com isso em mente, por que Satanás, se seu desejo é destruir, como diz 1 Pedro 5,8, então por que ele traria cura aparente? Por que ele faria milagres falsos? Enganar. Porque, bem, você já ouviu o ditado, engorde com amizade ou mate-o com gentileza, ou você pode pegar mais moscas com mel do que com vinagre. É essa ideia de que se eu der um pouco, posso tirar algo. E é isso que Satanás frequentemente faz e o que vejo sendo feito por meio de testes musculares e práticas relacionadas. Ele dá o suficiente para te fisgar e então isso vira escravidão. E você pode ter dias bons o suficiente para achar que está no caminho certo e não desistir, mas no geral você continua indo para baixo. E eu já ouvi isso várias e várias vezes. Agora quero abordar a questão do fato de que o músculo realmente enfraquece. Quando eu fazia o teste muscular, eu era particularmente habilidoso nisso e eu mal precisava pressionar o braço de um homem musculoso e se ele fosse alérgico, supostamente alérgico àquilo, o braço dele cedia sem... Quero dizer, eu mal precisava pressionar. E não sei dizer quantas vezes o rosto do homem ficava tipo, espera, faz isso de novo, como você fez isso? Porque era chocante. Ele tentava e então eu tinha que fazer isso mais 2 ou 3 vezes, porque ele ficava impressionado, ele sentava ali e tentava. Você podia ver os músculos do rosto dele tentando resistir, e mesmo assim o braço dele simplesmente caía. Isso era incrível. Então, como isso é possível?
Bem, meu marido pensou em uma explicação que eu acho bastante razoável, que é o fato de que, quando você faz o teste muscular, não sente que vai ficar fraco. Você não tem a sensação de que alguém fora da pessoa que está te testando está pressionando o seu braço para baixo. Não há nenhum aviso, não há nada. É simplesmente que não importa o quanto seu cérebro diga ao seu músculo para resistir, você não consegue resistir. É como se os sinais elétricos do cérebro fossem sequestrados, de modo que você não tem controle sobre eles. E eu acredito que é assim também que o tabuleiro Ouija funciona, movendo aquele ponteiro pelo tabuleiro. Há uma palestra interessante no TED que eu não tenho tempo de mostrar para vocês, mas está nas suas anotações caso queiram conferir. É fascinante. Mas eu acredito que isso dá uma ideia do que meu marido pensa ser o caso, que o mundo espiritual é capaz de interferir na transmissão dos sinais elétricos do cérebro para os músculos. E é assim que você obtém as respostas na testagem muscular. A oitava razão a qual acabei de aludir para concluir que a testagem muscular é adivinhação é que as semelhanças entre o tabuleiro Ouija e a testagem muscular são impressionantes. Assim como eu disse, a pessoa que está movendo o ponteiro ao usar um tabuleiro Ouija está tocando levemente. Ela não tem consciência de sentir que está movendo o ponteiro, mas variações sutis na força muscular de uma mão ou da outra fazem com que ele vá em uma direção e depois em outra para trazer as respostas, dependendo de onde o ponteiro para no tabuleiro. Eu acredito que a testagem muscular usa o corpo humano como um tabuleiro Ouija para obter respostas. A 10ª razão pela qual concluí que a testagem muscular é adivinhação é que certas pessoas não conseguem realizar o teste muscular e a presença de algumas parece interferir nos resultados do teste. Isso é fácil de entender se você colocar isso no âmbito espiritual. Há pessoas que realmente conseguem fazer o teste muscular e elas frequentemente se descrevem como dotadas. E acho que isso é até notável porque realmente é um dom. Mas a questão é, de onde vem esse dom? Essa habilidade, essa sensibilidade aumenta quanto mais tempo a pessoa está envolvida e elas frequentemente desenvolvem uma sensibilidade ao mundo espiritual e a outros reinos. Também já me disseram por diversas pessoas que o marido, que era cético, foi solicitado a sair da sala enquanto a esposa ou os filhos estavam sendo testados e tratados. E dizem que isso acontece porque a energia dele interfere nos resultados. Talvez seja porque o Espírito Santo que colocou esse homem como protetor e líder espiritual de sua família, quando ele não está em pleno acordo, a esposa e os filhos não podem participar. A 11ª razão pela qual concluí que o teste muscular é adivinhação é que muitas vezes é difícil se desvencilhar totalmente do uso dessas práticas, o que indica uma guerra espiritual. Se você já esteve envolvido com o teste muscular no passado ou atualmente, e percebo que já passei muito do tempo, então me perdoem, mas permitam-me concluir com 3 passos que encorajo vocês a seguirem. Eles seguem Tiago 4, 7, 8. Submeta-se a Deus em confissão e arrependimento. Tiago 4, 7, 8 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Antes de repreender qualquer espírito, você deve primeiro confessar seu pecado e dizer a Deus o seu desejo de se arrepender. E então, para repreender o diabo em nome de Jesus, faça isso em voz alta. Em todas as passagens da Bíblia que falam sobre interação com demônios ou espíritos malignos, isso é feito em voz alta. Portanto, não temos nenhuma indicação de que eles possam ler nossas mentes, então fale em voz alta.
Há também um alerta em Atos 19, 13 e 16 sobre pessoas que tentam expulsar ou repreender demônios sem serem realmente crentes em Jesus Cristo. E isso porque somente Jesus Cristo tem autoridade sobre Satanás. E, portanto, como crentes em Cristo, com sua presença habitando em nós, também temos autoridade em nome de Jesus. E a terceira coisa que não posso enfatizar o suficiente é eliminar todo tipo de parafernália e literatura dessas práticas, independentemente do custo. Não importa quanto custou, quanto você gastou com isso. Eu sei que é difícil jogar coisas fora, queimar algo, se desfazer de algo que custou caro, mas se desfaça disso. Não venda para ninguém. Não importa o que seja, apenas se livre disso. A Bíblia diz em Atos 19, 18, 20 como os crentes fizeram isso. Muitos dos que creram vieram agora e confessaram abertamente o que tinham feito. Vários dos que praticavam feitiçaria trouxeram seus pergaminhos e os queimaram publicamente. Quando calcularam o valor dos pergaminhos, o total chegou a 50.000 dracmas e dessa forma a palavra do Senhor se espalhou amplamente e cresceu em poder. Pode ser difícil. Conversei com muitas pessoas que se arrependeram de seu envolvimento com o teste muscular, mas infelizmente não eliminaram todas as coisas relacionadas a essas práticas e isso se tornou uma armadilha. Também conversei com pessoas que se arrependeram e então alguma doença aparece e elas voltam a praticar. Já vi isso acontecer repetidas vezes. Satanás não quer abrir mão e isso é mais uma indicação de que realmente está baseado no poder dele. Se você tiver mais perguntas sobre isso, ficarei feliz em conversar com você. Se você precisar de encorajamento ou apoio para se afastar disso, por favor, sinta-se à vontade para me contatar através do meu site. Eu oro por todos que o fazem. Quero concluir nosso estudo com um último pensamento rápido. Eu entendo o desespero que acompanha o sofrimento físico e o nosso Salvador amoroso também entende. Há perdão completo para qualquer pecado e as respostas para a nossa saúde estão na palavra de Deus. Precisamos conhecer a sua palavra. Busque-o de todo o seu coração. Que Deus te abençoe.